Salmo 20, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Este salmo é uma oração antes da batalha. E o Salmo 21 é o louvor depois da batalha. Nos versículos 1 a 5, o povo ora por seu rei. No versículo 6 ao 8, o rei Davi encoraja o povo. E no versículo 9, o rei e o povo falam, sendo que neste caso o rei é o Deus Jeová, o rei. O salmo começa e termina com uma súplica para que Deus ouça sua oração e dê vitória ao exército de Israel. Ver versículos 1 e 9. O rei ungido era a vida e o fôlego de Israel como nação. Lamentações 4:20. E também sua lâmpada, 2 Samuel 21:17. De modo que os soldados do inimigo concentrariam sobre seus ataques. 1 Reis 22:31. Aqueles que se perturbam com o aspecto militar de alguns dos salmos de Davi devem lembrar que Davi só guerreava quando algum inimigo atacava Israel. Não invadia outras nações apenas para conquistar territórios e lutava somente as batalhas do Senhor. 1 Samuel 17:47, 1 Samuel 25:28, 2 Crônicas 20:15. A aliança que Deus fez com Davi, 2 Samuel 7:11, lhe garantia a vitória sobre seus inimigos. Neste sentido, Davi é um retrato de nosso Senhor Jesus Cristo, o comandante dos exércitos do Senhor. Juízes 5, 14 e 15. Que um dia conquistará a vitória sobre todos os exércitos desse mundo. Salmo 45, 3, 7. Apocalipse 3, 14. Apocalipse 17, 14. Apocalipse 19, 11, 21. Como médico que luta contra a enfermidade e a morte, a guerra de nosso Senhor é contra o pecado e o mal. Conosco está Jesus, o que venceu na cruz. Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Martim Lutero, Castelo Forte. O Salmo descreve 3 elementos essenciais para a vitória, quando o povo de Deus luta contra as forças do mal. Primeiro, um povo de oração. Salmo 20, do 1 ao 5. A lei de Moisés determinava que antes de um exército sair para a batalha, os oficiais e soldados deveriam consagrar-se ao Senhor. Deuteronômio 20, do 1 ao 4. E este salmo refere-se a um desses cultos de consagração. As batalhas são vencidas no dia anterior, disse Marshall Ford, comandante dos aliados da Primeira Guerra Mundial. O presente do subjuntivo é usado 6 vezes no versículo 1 a 5, quando o povo ora por seu rei. O que estava em jogo não era apenas a vida do rei e seu exército, mas também a glória do Senhor. Versículos 5, 7. Aquele era um dia de tribulação. Ver Salmo 50, 15, Salmo 59, 16, Salmo 77, 2, Salmo 86, 7, Salmo 102, 2. Mas Jeová é socorro bem presente na tribulação. Salmos 46, 1. No versículo 1, o povo pede a Deus que responda às orações do rei e que o eleve acima de todos os inimigos em segurança. A designação Deus de Jacó é um título usado com frequência para o Senhor. Salmo 24, 6, Salmo 46, 7, 11, Salmo 75, 9, Salmo 76, 6, Salmo 81, 4, Salmo 84, 8, Salmo 94, 7, Salmo 114, 7, Salmo 132, 2, 5, Salmo 146, 5 e ver Isaías 49, 26 e Isaías 60, 16. Indica que Deus opera em favor dos fracos e necessitados. Gênesis 35, do 1 ao 3. Davi eleva a arca da aliança para o monte Sião, 2 Samuel 6, o que significa que Deus estava entronizado no meio de seu povo e os ajudaria. Salmo 81, Salmo 99, 1. Seu santo nome encontrava-se no santuário. Deuteronômio 14, 23, Deuteronômio 16, 2, 11. E portanto sua glória também estava em jogo. Em várias ocasiões, Davi havia levado sacrifícios, holocaustos para o altar e consagrado ao Senhor, dando-lhe graças, e provavelmente havia oferecido sacrifícios antes de chegar para comandar o exército. Ver 1 Samuel 7, 9
1 Samuel 13:9. O Senhor não se esqueceu das ofertas dadas como memoriais a seu nome. Levíticos 2:1, 2:9, 16, Levíticos 5:12. E ver também Atos 10:4. Porém, Davi havia feito mais do que adorar a Deus. Havia buscado a vontade do Senhor com frequência, com referência às estratégias para a batalha. 1 Samuel 23. O povo ora para que Deus abençoe esses planos, pois os pedidos e os planos devem andar juntos. O versículo 5 é a parte central do Salmo. Uma declaração confiante de vitória, antes mesmo de a batalha começar. Erguer e agitar os estandartes era um sinal de vitória, e um dos nomes especiais de Deus, pelos quais o povo chama o Senhor é Jeová é nossa bandeira. Êxodo 17, 15 e 16. O tema da salvação, vitória, repete-se nos versículos 6 a 9. 2. Um líder confiante. Salmo 26 a 8. Como diz o Dr. Len Robinson, com toda razão, a ascensão e queda de todas as coisas devem-se à liderança. Nessa passagem é o rei quem fala e garante ao povo que está certo de seu sucesso, pois o Senhor o escolheu ungido e ouviu suas orações. O povo ora pedindo, o Senhor te responda, versículo 1, e Davi declara, ele lhe responderá, versículo 6. O Senhor não apenas enviará ajuda de Sião, versículo 2, como também o trono no céu, versículo 6. Assim como Deus havia estendido sua mão para salvar Davi no passado, Salmo 18, do 9 ao 18, sua mão também o livraria do inimigo. Na aliança que Deus havia feito com Davi, ele prometera-lhe sucesso na batalha, segundo Samuel 7:11. E Davi apropriou-se dessa promessa pela fé. O inimigo está a caminho com cavalos e carros. Não há motivo para temer, pois Israel deposita sua fé no Senhor. Os reis de Israel não deveriam adquirir grande número de cavalos e de carros. Deuteronômio 17:16. Lei que Salomão não respeitou. 1 Reis 10, 26 e 27. Observe que a lei sobre as guerras até menciona os cavalos e carros. Deuteronômio 21 ao 4. E vê Deuteronômio 32, 20 e 2 Samuel 10, 18. Deus havia derrotado os melhores soldados do Egito. Êxodo 14, 6. Êxodo 15, 4. E poderia derrotar os inimigos que atacavam Davi. Salmo 33, 16, 17. Provérbios 21, 31. 2 Reis 19, 20 e 23. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. O povo de Deus não se vangloria de seus recursos humanos. Antes, sua glória está em Deus, o único que pode salvá-lo em todas as situações. Somente esse tipo de fé honra o nome poderoso do Senhor. O inimigo está derrotado, mas Israel se manterá em pé como nação vitoriosa. Terceiro, um Senhor soberano. Salmo 29. Os tradutores não concordam entre si quanto à identidade do rei, mencionado nesse versículo. Trata-se de uma referência a Davi ou ao Senhor, o rei de Israel. Salmo 5:2, Salmo 10:16, Salmos 48:1, 2, Salmos 84:3, Salmos 95:3, Salmos 145:1. Algumas versões optam por o Senhor dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Enquanto outras trazem salva-nos, Senhor, e ouve-nos, ó Rei do céu, quando clamarmos a ti, ou ainda salva-nos, Senhor, que o rei nos responda quando clamamos. Quer o versículo esteja se referindo ao rei Davi, quer ao Senhor como rei, afirma que o Senhor é soberano, pois ouve as orações e pode lhes responder. A meu ver, o mais apropriado é rei. E posso ver Davi, o povo e o exército reconhecendo a soberania do rei de Israel. Se o Senhor não for rei, não pode haver vitória, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Salmo 95:3. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos.
Ele é o Rei da Glória. Salmo 24, 10. Davi planeja sua estratégia no versículo 4. Mas somente o Senhor pode determinar os resultados.